Olá pessoal, hoje nós vamos resolver um problema de projeto prático de máquinas de elevação e transporte. Mais especificamente, nós vamos dimensionar os principais elementos de um transportador de correias. Vamos elaborar os cálculos, dimensionar, selecionar a correia, dimensionar a largura da correia, selecionar rolete, tambor de acionamento, os dispositivos de acionamento também. Esse trabalho ele vai ser baseado no Manual de Transportadores FASO. A FASO foi um grande fabricante de transportadores de correia e é referência até hoje essa literatura. E aqui a gente tem algumas referências de normas que são aplicadas aí para o dimensionamento de transportadores de correia. Tá? Então, normas de dimensionamento de estrutura, dimensionamento de tambor de acionamento, determinação das forças de ação do vento. Tá? Então, todas essas normas são aplicáveis ao dimensionamento de um transportador de correia. Tá? Aí à direita vocês veem um transportador de correia, parece uma mineradora, né? E para executar então a memória de cálculo de um transportador de correia, nós precisamos saber as características do material. Características como tamanho do material, granulometria, densidade do material, escoamento, abrasividade e outras características não menos importantes. Por exemplo, se o material é higroscópico, né? Se esse material sujeito à umidade, né, ele muda aí o seu peso específico. Tá? Isso é super importante. Se não for considerado, a gente pode dimensionar errado o nosso transportador de correias. Então, essas características não são menos importantes. Tá? Capacidade do transportador de correia. Tá? Normalmente, a capacidade, quem vai dar para a gente é a própria aplicação. Tá? E vocês vão ver isso aqui bem na prática. Né? A potência do acionamento. Tá? A gente vai dimensionar também acessórios, como o esticador de correia. Né? E um ponto importante é a resistência das estruturas, está aí muito ligado à disciplina de resistência de materiais. Tá? A gente não vai calcular aqui a estrutura do transportador de correia, a gente vai se ater aí aos elementos específicos de transportador. Tá? Tambor de elevação, acionamento, a própria correia. Então vamos lá. Aqui a gente tem esse exercício aqui. Ele é um transportador de correia para transportar bauxita grosseira em pedaços. Tá? Isso é um minério, né? Um minério utilizado aí na fabricação de alumínio, a bauxita. E a partir do nosso consumidor, né? Imagina aqui que a gente tem um forno de fusão, né? da fabricação de alumínio, né? A gente já tem aqui o consumo da aplicação. Tá? Isso é quanto o nosso consumidor vai consumir. Olha aqui essa imagem aqui, né? Então imagina que a gente tem aqui no meio aqui um transportador de correia, né? O nosso transportador que vai transportar a bauxita minério, bauxita grosseira em pedaços. Tá? O consumidor, que é o forno de fusão, ele já tem essa característica aqui, né? Então ele vai consumir 530 metros cúbicos por hora dessa bauxita, né? Então aqui a gente tem aqui o forno de fusão, né? Esse transportador ele vai ser alimentado, então, nesse caso, por um alimentador vibratório, né? Que ele vai receber aqui, ó, o minério vai ser despejado no alimentador e ele é que vai alimentar, então, o nosso transportador de correia, que vai levar, então, a bauxita até o forno de fusão. Tá? Essas dimensões do transportador, percebam que elas estão sujeitas, então, às dimensões do equipamento ali da fábrica. Né? Então, imagina que esse forno de fusão, a gente já sabia a dimensão, ou ele já existia lá na fábrica, e a nossa missão, então, é projetar e dimensionar o transportador, especificamente. Então, essas dimensões aqui,
são em função dessas condições de controle. Tá? Primeira coisa que a gente precisa saber, e aí a gente recorre aí a essa tabela do manual da FASO, né, são as características, então, dessa bauxita, minério, né, que a gente vai transportar. Né? Então, aqui a gente tem o peso específico, né, da bauxita, tonelada por metro cúbico. Né? A gente tem o ângulo de repouso característico dessa bauxita. Tá? Mais na frente vocês vão ver aqui um desenho que vai explicar bem isso. A inclinação máxima recomendada, né, em função da possibilidade de retorno do material, num transportador muito inclinado, né, poderia ter um retorno muito grande de material. E aí resulta, então, num código, né, característico aí desse material, que vocês vão ver agora qual é o significado. Então, o nosso material é E37, né, a bauxita tem essa codificação, e quer dizer que é um material irregular, tá? O E quer dizer que é um material irregular, duro, altamente agregável. Tá? O ângulo de repouso, como vocês viram lá na tabela, né? Ele está aqui na faixa de 30 a 39 graus. Tá? Então, vai ser o código 3. E o quer dizer que é um material muito abrasivo. Tá? Então, a bauxita é um material muito abrasivo. Tá? No nosso caso aqui, não tem nenhuma das características especiais aqui, né? Poeirento, contém poeira explosiva, não tem poeira explosiva no nosso caso, não estamos considerando que seja higroscópico. Né? Então, imagina, por exemplo, materiais utilizados na fabricação de cimento, do tipo clinker e etc., né? São materiais higroscópicos. Né? E aqui a gente tem, então, a explicação, né? Deixa eu começar a falar com vocês, a partir desse desenho aqui, né? Desse alfa, né? Então, que é exatamente aqui, esse ângulo. Tá? O alfa, que é, então, o ângulo que o material tem já a tendência, né, a formar aqui, tá? Então, é o ângulo de repouso do material. O material ele tem uma tendência, pela sua granometria, pelas suas características, a formar esse ângulo de repouso. Então, imagina aqui que eu vou formar uma pilha de material. Então, esse material ele já tem a tendência a formar esse ângulo de repouso alfa. Tá? Então, no nosso caso aqui, da bauxita, a tendência dela formar um ângulo de repouso de 31 graus, né? E pelo manual, então, está entre 30 e 39 graus, né? Como a gente viu no slide anterior. Tá? E a principal característica, então, do transportador de correia é a capacidade. No nosso caso aqui, como a gente já tinha no forno ali a capacidade volumétrica, né? Metro cúbico por hora no nosso enunciado, né? E a gente já sabia que o forno era esse o consumo do forno em metro cúbico por hora. Poderia ser o caso da gente ter uma aplicação em que nós temos aí a característica do nosso processo posterior, aí do forno de fusão, em tonelada por hora. Né? Seria simplesmente aí fazer a correção, que vocês vão ver logo à frente como fazer esse cálculo, né? Utilizando aí o peso específico do material. Mas aqui a gente já tinha ele em capacidade volumétrica, né? Característica do nosso forno. Né? Mas aqui a gente precisa fazer algumas correções para poder descobrir, então, a largura da correia. Tá? Essa configuração aqui de 3 roletes, tá? É uma configuração muito comum para esse tipo de acomodação de material. Né? Evita, então, esses roletes inclinados, eles evitam então que o material ele possa, dificultam, né, o escoamento do material aqui para fora da correia, e para isso também existe essa distância calculada aqui no projeto do transportador, tá? Para evitar então a queda de material do transportador. Tá? Então vamos trabalhar com esse arranjo aqui.
Tá? É bem comum para esse tipo de aplicação. Existem também transportadores planos com rolete apenas, mas aí seria para materiais que não têm aí essa característica de formação que a gente tem aqui nos granéis, né? Principalmente nos granéis. A gente precisa de algum tipo de contenção para a gente não perder material durante o transporte, né? Queda de material. Então vamos lá. Calcular então a capacidade, né? Eu já tenho a capacidade e eu quero olhar na tabela, uma tabela que a gente vai ver mais na frente, né? Que capacidade tabelada vai ser essa? Preciso fazer duas correções, tá? Eu preciso, primeiro, saber qual é a velocidade do transportador, tá? E segundo, a partir do ângulo, né, do transportador, né, esse ângulo de inclinação do transportador, eu vou saber, então, qual é o fator K, o fator de correção, em função do ângulo. Pessoal, fica subentendido aqui que esse fator K, em função da inclinação, é para compensar, né, o possível escoamento, retorno, né, de um pequeno percentual aí do material em função do ângulo do transportador, né? Se for um transportador plano, né, esse ângulo for igual a zero, então o fator é igual a 1, não muda nada o cálculo. No nosso caso, que o ângulo do transportador era 15 graus, né? Então, se a gente interpolar aqui 14, 16 graus, que está na tabela de correção, a gente vai ter, então, um K de 0,9. Né? Então, vamos fazer aqui esse... Então, vamos lá. Ficou aqui em cima. Aqui. Deixa eu tirar a minha fotinha. Tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui a nossa capacidade do nosso consumidor, né? Que é a capacidade do nosso transportador, e a gente vai fazer essa correção aqui, né? Eu simplesmente coloquei aqui o C tabelado em evidência, né? Aqui o fator de correção 9, e a velocidade a gente vai continuar aqui com 1 metro por segundo, vai ser a velocidade do nosso transportador. Mais na frente a gente fala mais sobre velocidade, tá? Então isso vai resultar em aproximadamente 590 metro cúbico por hora. Tá? A largura da correia, então, ela é determinada em função dessa capacidade volumétrica, mas também tem a influência do tamanho do material, que a gente vai fazer, então, essa verificação em seguida. Mas vamos primeiro pela capacidade volumétrica. Né? Aqui a gente percebe aqui, ó, que na tabela, né, essa tabela aqui, tabela 1.04, né, a gente percebe aqui para um ângulo de acomodação de 30 graus, que é aproximadamente, né, o que a gente tem ali na nossa bauxita, né, um ângulo de acomodação, alfa, de 30 graus. Aqui na tabela aqui a gente selecionou esse arranjo de rolete, tá? Bastante adequado para esse volume, vocês vão ver aqui, tá? A quantidade de rolete também é influenciada pela capacidade do transportador, né? E aí aqui a gente vai procurar aqui, ó, encontrando aqui a capacidade volumétrica de 590 metros cúbicos por hora, tá? Para esse ângulo de acomodação do material, que é os 90 metros cúbicos por hora. Agora, para saber, né, a correia, a gente vai subir aqui para saber a largura da correia. Então, a gente chegou aí numa largura de correia de 48 polegadas. Né? Então, aqui, 590 metros cúbicos por hora. Para saber, então, qual é a capacidade em tonelada por hora, né, eu simplesmente multiplico aí a capacidade volumétrica pelo peso específico do material. A gente tem um transportador de 840 toneladas por hora, aproximadamente 850 toneladas por hora, é a capacidade do transportador. Mas além, né, da capacidade,
existe aqui uma verificação do tamanho do material. A gente está considerando aí que nós temos um material 100% em pedaços, né? Não é um material fino, tá? Um material pedaçudo, vamos dizer assim, né? Um granel de bauxita grosseira, né? E aqui você vê que com a correia aqui de 46 polegadas, 48 polegadas, perdão, né? A gente tem aqui, a gente transporta então o material aqui de 12,5 centímetros, né? 125 milímetros. Tá? Então, como a gente viu que o nosso material ele tem aproximadamente aí 3 polegadas, né? 3 polegadas, então ele está dentro aqui da especificação de tamanho máximo do material, tá? Então, a verificação. Essa tabela é exatamente ali aquele ábaco, né? Então, um ângulo de acomodação de 30, né? E para um material aqui de 120, 125 milímetros, a gente tem aí a correia de 48 polegadas. A seleção, então, da velocidade da correia, ações aí de velocidade, tá? E aqui a gente tem, então, a recomendação de velocidade máxima para transporte de granel. O granel tem muito essa característica, né, de ter velocidade máxima, evitar a queda do material, do transportador. Então, para correia aí de 48 polegadas, nossa limitação aqui, o nosso minério pesado, abrasivo, é 3,3 metros por segundo. No nosso exemplo aqui, a gente está considerando que é 1 metro por segundo, a velocidade do nosso transportador, mas só para vocês terem uma dimensão que eu poderia estar ganhando, então, em capacidade volumétrica, aumentando a velocidade, né? Se eu dobrar a velocidade do transportador, em capacidade volumétrica e também em vazão, aí, tonelada por hora, eu vou estar dobrando a capacidade do transportador, né? Se eu dobrar a velocidade. Tá? Uma outra recomendação aqui para diversos usos, né? De velocidade, correia transportando pacotes, correias transportando granéis finos, né? Algumas outras aplicações mais específicas aqui, tá? No nosso caso lá, o granel não é fino, é um granel grosso, grosseiro, abrasivo. E aí a nossa seleção, então, da correia. A gente precisa, então, selecionar a correia. Já sabemos que será uma correia, então, de 40 e, deixa eu ver, 48 ou 42 que nós selecionamos aqui. Uma correia de 48 polegadas, né? Então, vamos lá. Aqui, então, a gente tem, nessa tabela de um dos fabricantes aí de correia, né? O peso específico do material, né? 730 kg por metro cúbico a 1.690 kg por metro cúbico. O nosso material ele vai de 1,3 tonelada, 1.300 kg por metro cúbico, a 1.600 kg por metro cúbico, né? 1,6 tonelada por metro cúbico. Então, essa coluna aqui da tabela. E a gente já selecionou lá, então, a largura da correia, 48 polegadas, né? Então, a gente chega aqui, Ctrl largura, vai dobrar aqui para a esquerda, aqui, para encontrar, então, a especificação do fabricante da correia. Então, seria a Plylon 220. A correia Plylon, ela já é uma correia, né, muito utilizada para esse tipo de minério,
né? Se a gente olhar lá na especificação do catálogo, vai encontrar essas características. Uma correia com 2 lonas, para essa característica aqui, 220, né? Para essa especificação. Tá? Então, essa é a nossa correia em função da largura. Pylon. E agora nós vamos selecionar, então, a série de roletes, né? Os roletes que vão sustentar, então, o nosso transportador de correia. Tá? Seleção de rolete, eu vou calcular o fator C, que é a multiplicação do fator A, tipo de serviço, pelo fator B, são as características do material. Tá? Vamos considerar aqui que o transportador vai operar, então, no regime de trabalho 24 horas por dia. A gente vai ter aí o fator A igual a 15. Tá? E vamos considerar aqui o tamanho de material, aqui de 5 polegadas, né? Que olhando aquele ábaco lá de tamanho máximo de material, a gente achou lá 125 milímetros, que é 5 polegadas, 12 centímetros e meio. Com o peso do material tabelado, 1,6 tonelada por metro cúbico. A gente viu lá no começo a tabela, né, de 1,3 a 1,6. E aí a gente vai ter aqui esses valores de fator B. Eu vou interpolar aqui, né, que a gente tem um material de até 5 polegadas, né? Está aqui 4 e 6. Somar esses dois valores, dividir por 2, eu vou ter, então, 51. Né? Então, 15 vezes 51, C igual a 15 vezes 51, que é igual a 765. 765, a gente tem um ábaco aqui. Selecionar, então, o rolete, né? Um rolete para uma velocidade de 1 metro. Tá? A gente ficou aqui um pouco perto do limite, tá? Vamos selecionar aqui esse rolete 2525 AD, tá? 2525 AD. Vamos ver qual é a característica dele aqui. Tá, então o 2525 AD, tá? Essa série de rolete aqui, tá? Usa um rolamento 6205, tá? E já tem, tá vendo? A gente não precisa calcular o rolamento nesse caso, né? Selecionou o rolete pelas características do transportador. Então, a gente já tem aqui rolete. E como que esses roletes vão ficar distribuídos aí no transportador de correia? Percebam que aqui a gente tem o eixo, né, e o tambor movido do lado direito, né, com esse símbolozinho aqui. Então, a gente tem o material sendo transportado nessa direção. Tá? Os roletes de carga estão aqui em cima. Tá? E aqui embaixo a gente chama de roletes de retorno. Tá? Então, para o nosso transportador, nossa característica aqui de peso específico, tá? A gente tem aqui o 48 polegadas aqui, entre 42 e 54. A gente tem uma distância, então, de 1 metro entre os roletes de carga. Então, na parte superior do transportador, no nosso caso. Tá? E nos roletes de retorno, que estão aqui embaixo, né, a gente tem, então, a distância de 3 metros entre os roletes. Tá? Essa é a distância entre os roletes. Agora nós vamos então calcular a potência do transportador, potência do acionamento. Tá? A potência do acionamento ela é composta de 4 grandes parcelas. Tá? A primeira, uma parcela para vencer as forças de inércia de roletes, tambores, correia, né? Isso é para movimentar o transportador em vazio. Tá? A gente tem uma parcela que é necessária para o deslocamento horizontal do material. E, sendo assim, a gente tem também uma parcela para o deslocamento vertical do material. Quando o transportador está em aclive ou em declive, né? Quando não é horizontal. E aí a gente tem uma outra parcela para vencer atrito, né, de raspadores, limpadores, guias laterais. Então, são 4 parcelas de potência que a gente vai considerar aqui, então,
para calcular a potência total efetiva do nosso transportador. Vejam bem que a potência para acionar o transportador em vazio, NV, e a potência para vencer o atrito, a gente vai multiplicar elas pela velocidade. Tá? A gente vai somar as duas e multiplicar pela velocidade. Já a nossa potência para deslocar o material, tá, na horizontal e a potência para elevar numa altura h, a gente vai multiplicar pela vazão do material. Tá? Dividido por 100 aqui, para poder complementar o cálculo dos outros dados que são tabelados. Então, vamos ver os dados, né? Esses dados aqui são tabelados. Vamos dar uma olhadinha nessas tabelas, então. Primeira tabela, então, é a parcela de potência para acionar o transportador em vazio. Tá? O nosso transportador ele tem 20 metros de comprimento, né? Com uma correia de 48 polegadas, então dá um fator 1,32. Potência para deslocar 100 toneladas por hora de material em comprimento L. Nosso comprimento é 20 metros, então N1, 0,74. Potência para elevar ou descer. O que elevar ou descer? Se o transportador tiver que elevar o material, né, eu vou somar, vou ter que adicionar potência. Se for descer, né, eu não preciso, né, dessa potência para descer. A gravidade ajuda, né? Então, eu vou diminuir potência. No nosso caso aqui, para elevar, eu vou precisar somar potência, né, numa altura, né, vocês vão lembrar que a nossa altura aqui é de quase 7 metros. Né? Tá? Vou utilizar aqui esse 2,8 aqui. Potência para vencer o atrito das guias laterais, também em função do comprimento das guias. Vou considerar que eu vou ter 20 metros de guia lateral, vai dar 2,52. Tá? Então, vamos guardar esses valores aqui, para a gente poder, então, calcular então, a potência do nosso transportador. Então, a gente vai ter aqui, então, um valor de NV deu 1,32, mais NG 2,52, N1 0,74, mais NH, né? O transportador está elevando o material, NH positivo, 2,8. Tá? Velocidade é 1,0, no nosso caso. E aqui, a gente tem aqui esse Q, que a gente calculou lá no início, que é 848 toneladas por hora, né? Dividido por 100, tá? 8,48. Então, fazendo aqui essa conta, a gente vai ter então 21,41 HP de potência no acionamento do transportador. Tá? A gente também pode então calcular a tensão, especialmente, né, na polia acionada. Né? A gente tem aqui tem outras formas mais complexas de calcular, mas uma forma muito prática de calcular a tensão efetiva. Tá? Tensão efetiva igual a 175 vezes a potência efetiva que a gente acabou de calcular, 21,41, sobre a velocidade, no nosso caso a velocidade é 1, e aí a gente vai obter aproximadamente aí 1.606 kg força. Tá? Então, quase 2 toneladas força aí
é a potência, é a tensão efetiva da correia. Essa tensão é que vai atuar aqui, né, sobre o tambor de elevação, especialmente o acionado, né? A gente percebe aqui que tem um rádio de chaveta para o acoplamento de acionamento, né? E aí o tambor, a NBR, que guia a seleção de tambores, NBR 6172. Só para vocês terem uma ideia aí de arranjo, né, de tambores, né, tambores movidos, né, e tambores motrizes, tá? Tambor de acionamento, né? O resto são tambores de desvio, e aqui a gente tem um esticador de correia, tá? Então os tambores em geral são construídos aí em aço estrutural, né? O eixo pode ter um aço aí um pouco mais resistente e usualmente é revestidos, né? Cada vez mais a gente está revestindo os tambores. Vou falar no finalzinho aí sobre revestimento. As séries dimensionais de tambor padronizadas, né? No nosso caso aqui a gente tem uma largura da correia de 48 polegadas. Deixa eu fazer aqui um cálculo rápido aqui. 48, que é aproximadamente 1.200 milímetros, né? 1.200 milímetros. Então a gente vai ter aqui basicamente essas séries padronizadas de diâmetro e essas séries padronizadas de diâmetro de eixo, tá? Diâmetro do tambor de eixo, tá? Dimensões básicas de um tambor de elevação, de um tambor de transportador de correia, tá? Que também são tabeladas pela NBR, né? Padronizadas aí pela NBR, e aí você também vai selecionar aí em função da largura da correia. Você tem um comprimento máximo aí do teu tambor, tá? E aqui a gente tem o diâmetro normalizado dos tambores em cima. Centro-assento entre mancais, também de acordo com a largura da correia, né? Então uma correia acionada, uma polia acionada, né? Um tambor acionado 1900 e um tambor sem acionamento 1760. Esse comprimento menor, né? Entre mancais. Diâmetro normalizado no eixo do mancal, né? Os diâmetros normalizados estão aqui, e a espessura mínima, então, do cilindro, né? Do tambor, né? Da mesa, da polia movida ou motriz. Então a gente continua aqui com dimensões básicas, né? Com esses prints aí da norma. Diâmetro do eixo, diâmetro do tubo, são os diâmetros padronizados, né? A carga radial, então, que vai atuar ali sobre os mancais, sobre o tambor, tá? Ela é derivada, então, da tensão, que a gente calcula a tensão efetiva, mas aí essa parte do dimensionamento de eixo, né? Mais especificamente, a gente vai deixar aí para matéria, disciplina de elementos de máquina, né? O eixo dimensionado aí por flexão e por torção, né? Então aqui a gente tem aqui esses modelos matemáticos, né, de momento fletor, momento torsor, tá? Método prático aqui que a gente usa para o dimensionamento de transportadores, tá? Também usando a tensão admissível, tá? Momento de inércia, momento ideal, inércia não, momento ideal, tá? Isso aqui a gente está vendo lá no... E por último, né, o último elemento aqui a ser dimensionado, a ser selecionado para uma correia de 48 é o tipo de esticador. E no nosso caso aqui, né, como a gente tem aqui um transportador de aproximadamente 20 metros, né, aproximadamente 20
distância entre centros, né? 20 metros. Tá por aqui assim. Tá? Na verdade, a distância do nosso transportador ele vai ser a hipotenusa aqui, né? Porque aqui tem 20 metros e aqui tem aproximadamente 6 metros, né? Então, a gente vai estar aqui um pouco, né, nessa região onde a gente vai poder selecionar aí o tipo de esticador aqui, né? Se você considerar o comprimento 25 metros, você vai ter o esticador por gravidade. Se você considerar aqui 22, 20 metros, você vai ter o esticador tipo parafuso. Tá? É muito usual para esse tipo de aplicação o esticador tipo gravidade. Tá? E por último, então, o revestimento. Os tambores eles podem ser revestidos ou não, mas no caso material abrasivo, material que pode ser aderido à correia, né? Sujeira, né? Contato com o lado sujo da correia, o revestimento então ele evita a aderência do material transportado ao tambor. A vida útil do tambor, ele melhora o atrito também, o movimento. Tambor acionado devem ter revestimento justamente por causa dessa questão de melhorar o atrito no acionamento. E aí a gente tem os dois tipos de revestimento mais comuns, né? O revestimento tipo espinha de peixe e o revestimento tipo diamante, tá? Visando aí essas estrias também, né? Ajuda no atrito. Pessoal, é isso. Tá? Espero que vocês possam desenvolver aí esse exercício. Tá? Qualquer dúvida aí, vamos conversando.